Pois bem, e ontem foi liberado os arquivos do Epstein, né? O Epstein, vocês sabem, né? Tá uma confusão danada, porque queriam liberar, e não pode liberar, e não sei o que lá, acusaram o Trump de um monte de coisa. Olha só, finalmente liberaram todas as informações do Epstein. Bem, todas não, tá? Tem um monte de documentos que estavam redacionados, estavam cobertos porque o conteúdo era confidencial, né? Mas, em princípio, a maior parte dos arquivos do Epstein foi mesmo liberada, e, segundo estão dizendo, tudo que poderia ser liberado de acordo com a justiça foi liberado. As partes que foram redacionadas não tem nada a ver com políticos e coisa e tal, são apenas as partes que legalmente são proibidas de serem disponibilizadas, por exemplo, nomes de vítimas, menores de idade, esse tipo de coisa, né? Então, essa é a situação. Agora, eu vou te falar um negócio, meio que foi anticlimático esse negócio, porque eu não vi novidade nenhuma nisso daqui. Vamos dar uma olhada. Ah, tem algumas coisas diferentes. Tem, por exemplo, Noam Chomsky, olha só, amigo do Jeffrey Epstein, a gente já sabia disso, viajando com ele, tem foto com ele. O Michael Jackson tá lá também. O Woody Allen, pô, o Woody Allen, meu amigo, o Woody Allen casou com a filha adotiva dele, cara. O Woody Allen acho que é mais pervertido do que o Jeffrey Epstein, né? Vamos ver o que tem aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Bolsonaro Livre e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi liberado então o grosso dos arquivos do Jeffrey Epstein. Como eu falei, o Trump assinou uma ordem determinando a liberação de tudo que fosse possível, e o DOJ, né, o Departamento de Justiça americano, o Ministério da Justiça deles lá, teria entregue todas as informações. Está nesse site aqui, ó. Departamento de Justiça, Epstein Library, está dividido em registros do julgamento do Epstein, coisas sobre o Epstein que foram liberados de acordo com o ato de transparência, que foi a lei do Trump, e também coisas de Freedom of Information, né, o FOIA, e também a parte do comitê do Congresso sobre isso. Então está dividido em 4 partes aqui, mas tem um monte de coisa aqui, eu não vou entrar em tudo, já tem um monte de gente verificando, mas até o que saiu até aqui não tem nada de muito significativo, tá? Nenhuma grande novidade, né? Então mostra aqui, ó, Bill Clinton nadando na piscina com moças aqui, com a Ghislaine Maxwell, outras moças aqui, mas o Bill Clinton a gente já sabe já há algum tempo que ele está envolvido nessa parada, então não é como se tivesse uma grande novidade, né? Isso daqui, o Bill Clinton com uma moça jovem aqui muito bonita, essa moça aqui é aquela, eu acho que foi uma das que acionou, né, que gerou o problema. Ela realmente era muito nova, mas eu não sei se ela é menor de idade não, tá? E tem outras imagens aqui, Bill Clinton com Jeffrey Epstein. Bill Clinton tá em tudo, mas a gente já sabia disso. Também tem fotos com o Trump, tem um monte de fotos com o Trump e coisa e tal. E aqui, ó, tem o Michael Jackson, Bill Clinton, a Oprah tá aqui também, o Richard Branson, que é um milionário inglês, né? E o que mais que tem aqui? O Mick Jagger tá aqui também. Mick Jagger de novo aqui. Assim, mas a verdade é que você olha para isso daqui e, de novo, o que tinha de mais espetacular a gente já sabia, né? O Príncipe Andrew. E o que mais que teria nessa história aqui? Não tem nada demais. Tá aqui o Trump, né? O Trump, a gente sabe da história também, que tinha algumas imagens com o Trump. O Woody Allen, tá aqui o Woody Allen com ele aqui. Enfim, sinceramente, eu não vi nada que chamasse muita atenção, né? Agora, aqui, ó, isso aqui é uma coisa que realmente chama, né? Aqui, ó. Estão querendo mandar alguém para você, uma garota que uma amiga me mandou algumas garotas hoje, mas ele quer mil dólares por garota e mandaria a garota para você agora. Você sabe se seria bom para o J, né? Jeffrey Epstein, imagina-se, né? O nome da garota, 18 anos de idade, altura, não sei o que lá, coisa e tal, que é da Rússia. E assim, isso aqui pode parecer uma coisa muito ruim? Até pode, mas se a garota tem 18 anos de idade mesmo, é maior de idade. Se é maior de idade e está indo de forma consentida, meio que, né? De novo, eu não vi nada de errado nisso daqui, né? Mas enfim, pode ser que seja alguma coisa errada, né? Tá aqui então um monte de informações aqui, mas sinceramente, eu achei que no final das contas foi um grande pastel de vento isso daqui. Não tinha nada de importante, né? De novo, eu não vi tudo aqui, até porque é humanamente impossível, é muito documento,
Mas tem uns documentos estranhos aqui. Olha esse documento aqui. Olha só que documento importante esse aqui. Tá vendo aqui, ó? Olha, esse aqui é um documento. Foi liberado agora aqui. Só que tem um pequeno problema, né? Ele foi, como eles dizem, redacionado lá. Que não pode... Tá aqui as páginas todas. Tá várias páginas de documento em que você não consegue ler nada no final das contas. Então meio que... Né, qual que é a lógica disso daqui, né? Aqui, ó. Tudo pretinho. Não tem nada. Enfim. Aqui, ó. Tem outras coisas aqui também, aqui, ó, eles botaram aqui esses documentos aqui, tudo fechado aqui, ó. Terceiro ponto, é essencial que o senhor Maxwell seja capaz de compartilhar com o juiz Presca e um monte de coisa que não dá para ler aqui, né? Então meio que fazer o quê, né? Enfim, estão criticando muito isso daqui, mas eu não acho totalmente impossível que realmente isso daqui seja coisa que o juiz determinou que não fosse liberado. Pode ser coisa realmente que tem segredo de justiça e daí não pode ser liberado. Então, segundo estão dizendo, inclusive é o que diz o Jason Miller aqui, ó, o advogado-geral ele liberou todas as informações, não ocultou nenhum nome de nenhum dos políticos, os únicos nomes ocultados foram aplicados para documentos, foram aqueles requeridos pela lei, ou seja, ele só proibiu o que é requerido pela lei. De novo, eu não sei, não tem como avaliar, né? O problema é esse. Como é que você vai avaliar se realmente isso aqui era proibido pela lei, né? Não dá muito para saber, mas de qualquer forma, do que foi liberado, eu vou ser sincero com vocês, não vi nada de significativo aqui. Ah, tem fotos com o Bill Clinton? Tem um monte de foto com o Bill Clinton, mas a gente já sabia que o Bill Clinton estava nessa, né? Tem foto com o Trump? Também a gente já sabia que o Trump tinha fotos com ele. Então, assim, não tem nada de muito diferente nessa história aqui, né? Ah, o Steve Bannon estava aqui, ó. O Steve Bannon, outra coisa, aí ele falar que estava querendo pagar $1.000 por garotas de 18 anos da Rússia, de novo, né? Você sabe que tem prostituição, né? $1.000 é um bom preço para uma prostituta, né? Assim, não sei se é o caso, mas eu estou imaginando que pode ser isso. De novo, se a menina tem mais de 18 anos, meu amigo, a vida é dela, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Então aí, meu amigo, eu não quero nem saber, né? Aqui, ó, uma coisa que o pessoal fala é que o Brasil é citado nesses documentos. Em 2 pontos o Brasil é citado. Primeiro, um recado. Alguém deixou um recado do Brasil. Alguém pediu para o Jeffrey Epstein ligar para ele aqui no Brasil. Então alguém do Brasil ligou para o Jeffrey Epstein e deixou um recado pedindo para o Jeffrey Epstein ligar de volta. Não dá para saber quem é a pessoa porque está com um nome oculto aqui. Isso foi no dia 29 de janeiro de 2005, às 10 da manhã. Alguém ligou para o Jeffrey Epstein. Quem que foi? Não sabemos. Não dá para saber, né? E outra coisa foi uma fotografia de uma garota que era brasileira, que foi tirou uma foto como uma garota que estava ainda no ensino médio, e ela esteve no Brasil entre 2001 e 2002, ela foi para o Brasil com 18 anos de idade, voltou com 20 anos de idade, e essa foto foi tirada dela sem saber que ela tinha tirado a foto. Mas não dá para saber quem é a pessoa, qual é a situação, o que o Jeffrey Epstein tem a ver com isso. Enfim, não se sabe exatamente o que foi isso daqui, né? É só as referências que tem ao Brasil. É lógico, lembra que a gente já viu a questão das ligações que teve com Lula, com Bolsonaro. O Bolsonaro não teve ligação nenhuma. Com o Lula, supostamente, teve uma ligação intermediada pelo Noam Chomsky, né? Mas a gente não sabe se aconteceu também essa ligação. Enfim, não tem nada aqui, a verdade é essa, não tem nada. E tá aqui as novidades. Fotos do Jeffrey Epstein com Noam Chomsky, fotos do Jeffrey Epstein com Michael Jackson, com o Mick Jagger, com o Richard Branson, com a Diana Ross. Ah, eu achei que isso aqui era a Oprah, não é a Diana Ross. Eu confesso que eu não conheço nenhuma das duas muito bem. Enfim, essas foram as fotos aqui que foram liberadas, mas de novo, não tem nada assim que realmente seja de relevância. O que tinha de relevante já foi liberado antes, a verdade é essa, né? Então, no final das contas, eu acho que essa história toda meio que está chegando no final de uma forma meio melancólica, né? Não tem muito mais o que sair disso daí. Ou seja, o cara era um pervertido? Sim, era um pervertido. Metade, talvez a totalidade dos políticos lá nos Estados Unidos são pervertidos igual a ele? Muito provável. Aqui no Brasil também, muito provável, né? Isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. A ex-namorada do Epstein está dizendo aqui que as relações eram consensuais. Eu não sei não, cara. Assim, é complicado isso, porque como eu falo para vocês, né, na lei do Brasil, em tese, você ter relações sexuais com uma garota de 14 anos de idade, mesmo que você tenha 60 anos de idade, você pode ter relação, se for consensual. Se
E não for prostituição. Você não pode pagar para isso, mas se for consensual, se ela fizer de livre e espontânea vontade, não tem problema nenhum. Menor de 14 anos não pode, mas maior de 14 anos pode, né? E o problema é que eu acho que no caso do Epstein, que ele pagava, né? Então, assim, olha só, de um jeito ou de outro, é moralmente repugnante. Então não interessa se era consensual ou não, no final das contas era repugnante do ponto de vista moral. Esse é um fato, né? Ela fala que não, porque o que aconteceu foi uma mudança cultural, porque na época, nos anos 90, isso era normal. E eu não duvido não, tá? Eu percebo isso também. Hoje em dia o pessoal tem se tornado, a sociedade se tornou muito mais conservadora nesse aspecto do que era nos anos 80, nos anos 90, né? O pessoal era mais liberal naquela época mesmo. Faz sentido, culturalmente acontecem essas mudanças de fluxo aí, de considerar esse tipo de coisa pior ou melhor, não sei o que lá. Mas uma coisa é fato, que o Jeffrey Epstein é um pervertido e metade dos políticos são também, isso é verdade. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.